teremos agora a segunda palestra desta tarde, transtorno do neurodesenvolvimento em idade escolar. Para essa palestra nós convidamos Nayara Norina Alencar Almeida, que é graduada em Psicologia, pós-graduanda em Análise do Comportamento Aplicada, ABA, pós-graduada em Psicopedagogia, psicóloga educacional no ILESE, Intervenção Comportamental voltada a criança com deficiência. Tenho a alegria de anunciar que também foi nossa aluna do curso de formação de docentes do IEL. Seja bem-vinda, Nayara. Oi, gente, boa tarde. Prometi um gravíssimo uma vez que eu vim fazer uma... Professor, muito obrigado mesmo. Eu vim palestrar para os professores de vocês, né, recentemente, e na correria ali da palestra, a gente fica ansiosa também, eu esqueci de avisar que eu fui aluna do curso de formação de docentes, há 16 anos atrás, foi ontem, mas é muito gratificante ser convidada para vir hoje palestrar, assim, né, acho que parece que fecha-se um ciclo e abre, né, um outro lugar assim de existência no mundo da educação. Então, o que eu gostaria de dizer para vocês é que aproveitem. A faculdade não é tão gostosa quanto o curso de formação de docentes, né? São 5 anos de muita luta, no magistério também são, mas suguem tudo que vocês tiverem, porque vai fazer falta lá na frente. Então, dito isso, eu sou psicóloga clínica, faço atendimento individualizado, terapêutico, né? Também faço atendimento escolar. Então, eu atuo também dentro da psicologia escolar. É um campo relativamente novo aqui em Londrina, né? Porque nem todas as instituições têm psicólogo escolar. Antes de aparecer ali, porque deu um probleminha, mas estamos resolvendo, vou falar um pouquinho da minha prática na escola. Eu sou psicóloga do ILESE, aqueles alunos lindos que vocês viram da fanfarra, são alunos do ILESE e do Cafezal, né? Que são os nossos alunos de 16 anos até quando houver vida. Vocês viram ali, nós temos o Paulo Massaki, Paulo Sato, ele tem 70 anos, continua sendo nosso aluno, tá? Claro que o nosso trabalho com o Paulo não é pedagógico mais, nós já passamos desse lugar com ele. Agora a gente vai fazendo treino de habilidades sociais, a gente chama de AVDs, que são atividades de vida diária, para a gente conseguir com que o Paulo seja mais autônomo, mais independente e que ele consiga ser um indivíduo mais, assim, né, mais autônomo mesmo, no sentido de conseguir fazer por si as suas coisas. Ele já tem mãe extremamente idosa, porque se ele tem 70, ele tem uma mãe viva, mas ela é muito idosa, então, assim, né, pensem como que é a problemática dessa família dinâmica. E a escola também entra nesse lugar de, então, ser a segunda casa desse aluno. Eu, atualmente, faço os meus atendimentos psicológicos no ILESE da JK, se vocês nunca viram, né, fica ali pertinho. Ah, e tem gente que fez estágio lá, né? Algumas carinhas eu lembro. Ali naquela instituição, naquele lugar, eu faço as avaliações de entrada. O que é isso? Os alunos vêm lá do CMEs da vida, vêm da educação básica, com alguma suspeita diagnóstica. Olha, vem para mim um relatório da escola, né? E aí vem assim, traduzindo, né? Não está aprendendo, não produz pedagogicamente, inúmeros problemas de comportamento. O que eu faço? Eu faço avaliação por testagem, anamnese, que são perguntas diversas para a família, e faço, então, a introdução desse aluninho na escola. Ali, o nosso aluno mais novo tem 1 ano e 3 meses, o nosso mais velho está para fazer 16, porque aí ele passa para o ILESE do Cafezal, né? A gente fala que nós estamos ali para dar o pontapé desse aluno para a vida escolar, né? Eu trabalho com alguns testes para aferir QI, trabalho com testes para entender quais áreas do comportamento, do cognitivo, a gente tem maior prejuízo ou defasagem. E trabalho também com PIC, né, que são planos, na tradução, né, são os planos comportamentais individualizados. O que é isso? Eu vou lá fazer a observação da criança, vou ver o que ela faz que é muito legal, quais são as áreas de maior defasagem. E aí eu faço um plano para estruturar a estadia dessa criança na escola. O plano
vai desde a entrada do aluno, porque nós temos muitos alunos com dificuldades inúmeras de entrar em novos ambientes, e nós fazemos planos para a permanência com qualidade e produtividade desse aluno, tá? Então, mais ou menos é essa a minha prática dentro das instituições. Como que eu entro na educação especial? Um daqueles meninos lindos que vocês viram é meu primo, foi criado junto comigo, tem a minha idade, parece que ele é mais novo, mas ele é da minha idade. E eu sempre o acompanhei na escola, no ILES, né? Sempre acompanhei. Sempre fui na fanfarra, ele há muitos anos é da fanfarra. Ele entrou na escola com 2 anos, né? Quando nós soubemos do diagnóstico dele, eu era pequena, mas eu lembro. Não que eu tenha crescido, mas idade cronológica, eu lembro que foi um baque, assim, porque é um menino que aparentemente não tem comprometimento motor ou físico, né? Então, ele anda, ele fala, e aí a gente soube de um diagnóstico de deficiência intelectual, na época veio como retardo mental, caiu em desuso, não usem mais isso, é muito capacitista, nós não temos mais no nosso discurso, né? Agora nós chamamos de transtorno de deficiência intelectual. Quando veio esse diagnóstico, a gente levou um susto, a família parou assim, porque era o bebê mais novo, né? E aí nós começamos então a luta. Era uma criança que tinha crises, que tinha espasmos, que convulsionava, chegava a ter 48 convulsões no dia, né? Então ele mais convulsionava do que qualquer outra coisa. Quase perdemos ele algumas vezes. Quando ele vai para o ILES, a gente tem um acompanhamento. Então foi uma rede de apoio para a nossa família, e ali que eu percebi que existe sim um papel importante na educação especializada, né? Aí a gente fez então, como é que funciona? O aluno entra na escola, ele passa protocolarmente por uma neuro, que a escola disponibiliza. Pra vocês terem uma ideia, essa mesma neuro cobra R$600 a consulta, e nós disponibilizamos gratuitamente para os nossos alunos. Ela faz o primeiro atendimento, ela dá os encaminhamentos clínicos, fono, TO, né, todos os tipos de encaminhamento, e ela também faz as intervenções medicamentosas. Eu sou psicóloga, tenho um monte de questão com relação a medicamento, entretanto, para alunos com necessidades especiais, pessoas com deficiência, é de extrema importância, né, porque senão a gente não tem produtividade nenhuma e aproveitamento nenhum. O meu slide é amarelo, eu acho que não ficou legal, né, gente? Desculpa, mas vou falar então sobre o transtorno do neurodesenvolvimento na escola. Aquele é o meu CRP, que é ali, né, que vocês podem pegar os dados de acordo com o meu registro. E eu vou falando, se tiver dúvida, né? A minha sorte é que a minha palestra foi depois do lanche, porque eu não trouxe bala, não trouxe nada, né? Fiquei, putz, não trouxe nada. Mas é porque hoje nós estávamos em reunião, a gente está com alguns problemas na instituição, e eu corri para cá, assim, eu tinha preparado algumas coisas que eu não consegui finalizar, né? E uma das coisas também, quem for para a área da psicologia, porque também pode ser psicopedagoga, assim como eu fiz, a nossa atuação na escola, quem fez estágio lá viu. A gente quase não senta, assim, porque a gente fica apagando fogo, né? Talvez nem fosse tanto a função do psicólogo, mas é isso que a gente tem e é o nosso papel enquanto psicólogo da instituição, tá? Pode passar, Júlia. Já foi dito, acho que eu vou passar isso super rápido, quem pode diagnosticar é neurologistas, psicólogos e psiquiatras. Na realidade, quem lauda são neurologistas e psiquiatras. Precisa ter um CRM, precisa ser médico. Entretanto, eu na parte clínica faço a avaliação. E aí a minha avaliação conta para que o médico fale, então, então é TDAH, então é um TEA, né? Assim, o meu prognóstico conta também como informação importante. O que é importante também? Dentro da escola, a função do professor é primordial nos diagnósticos. Já foi dito, mas é bom ressaltar. Gente, tem criança que é outra criança na escola que os pais não conhecem. É nítido quando a gente faz reunião. Você fala assim, você sabia que ele come sozinho? Come. Na minha casa nunca comeu. Aí a gente pergunta, mas você já permitiu? Você já deu a colher na mão dele? Ah, não, Nayara, faz muita bagunça. Né? Então, na escola, a gente vê potencialidades desses alunos que em casa não se vê. Então, por isso que é importante uma avaliação completa para que a gente faça qualquer coisa no sentido de laudar alguém. Até porque nós podemos estar rotulando uma criança e isso vai interferir diretamente na vida desse indivíduo. A gente tem que ter muito cuidado, né? Pode passar, Júlia. Sobre o nosso público. Então, o ILES atende crianças, adolescentes e adultos
com deficiências e graves comprometimentos cognitivos que necessitam da escola especializada, uma vez que o ensino na modalidade regular não dispõe de recursos, materiais, equipamentos, professores especializados. Gente, nós acreditamos também na inclusão. Entretanto, aqueles que foram no ILES devem ter percebido que nós temos alunos muito comprometidos. Esses alunos, ainda que haja um trabalho maravilhoso de inclusão, dificilmente seriam alunos de inclusão, porque eles, pedagogicamente, não têm aproveitamento. Ai, Nera, então o que vocês fazem enquanto escola? Estimulação. Nós temos alunos com paralisia cerebral que só mexe o olhinho. É isso que eles fazem. Que para nós, gente, quando eles olham, eles entram na escola olhando baixinho. Se eles olham um pouco mais alto, pra gente, a gente até chora de emoção, porque no prognóstico veio pra gente estado vegetativo. E vem assim, sabe, pra escola, né? Então, a gente, enquanto instituição, precisa olhar para cada aluno individualmente e falar o que esse aluno tem, qual que é a potencialidade dele, no que a gente pode ajudar, né? Estimulação precoce, sensorial. O que a gente faz enquanto escola, né? E tudo isso é papel da escola especializada. Dentre as deficiências que nós atendemos, estão alguns transtornos, que eu vou já passar, né? E a função da escola especializada é ofertar um ambiente inclusivo, que respeita as limitações de cada aluno, como também propõe meios de desenvolvimento nos campos cognitivos, motores, sociais e comportamentais. Uma grande dúvida que aparece para a gente, inclusive de professores e coordenação, é assim, mas o que é o aluno de vocês, se existe a escola, né? Se existe a inclusão. Os nossos alunos, não é assim, eu tenho um diagnóstico de autismo, sou aluno da escola especializada? Não. Na lei está escrito que nós só podemos admitir alunos na escola especializada se houver um laudo com graves comprometimentos. Vocês podem ver, vou usar o que está na moda aí, né? Que tem lá o Sheldon Cooper, que agora saiu na Netflix um seriado dele, né? Tem algumas pessoas com altas habilidades, que é do Big Bang Theory lá. Ele. Saiu muito legal, inclusive. Porque ele é autista, laudado e tudo. E de altas habilidades, né? Para ser nosso aluno, tem que ter, além de um laudo, além de um diagnóstico, alguns comprometimentos. Senão ele é da escola inclusiva, senão ele é aluno da escola regular e a gente faz a inserção desse aluno, tá? Pode passar. Quando a gente fala de alunos com graves comprometimentos, na grande maioria esmagadora das vezes, vocês vão ouvir comprometimentos cognitivos. O que são os comprometimentos cognitivos? Ou melhor, as funções cognitivas. São as funções de atenção, orientação, memória, são as gnosias, que chamam, né, gnosias ou ginosias, que são retenção de assimilação de pessoas, lugares e memórias. As funções executivas, memória operacional, trabalho e flexibilidade. Raciocínio, resolução de tarefas, apraxias, que são as habilidades motoras, a linguagem, a cognição social, que é o armazenamento e as interações sociais, e as habilidades visoespaciais. Foi dito anteriormente a questão dos nossos, das pessoas com neurodesenvolvimento desorganizado, que são os transtornos. Eles têm uma questão motora, eles são mais molinhos, a gente chama de hipotonia. A grande maioria deles, vocês vão perceber que a musculatura deles é mais flácida, eles são molinhos e eles apresentam grande apraxia motora, que é uma flacidez mandibular. Por isso que alguns autistas falam assim, eles não têm o movimento necessário mandibular e da língua para fazer isso aqui, né? Então a gente tem muito, às vezes o autista consegue compreender, consegue assimilar, consegue se comunicar, mas verbalmente há muita defasagem pela apraxia, né? Isso tudo é papel da escola especializada, olhar e estimular enquanto instituição também, tá? Guardem as funções cognitivas, porque elas vão ser informação importante para a gente entender como é que funcionam os transtornos do neurodesenvolvimento, de fato. Beleza, então o que a gente atende lá? Nós temos alunos que têm transtorno do desenvolvimento global, que são conhecidas como TGD, que é uma condição que se refere a diversos distúrbios envolvendo dificuldade na comunicação, comportamento social e motor. Todos os nossos alunos, se não numa quase totalidade, têm o TGD, porque todos eles apresentam mais de uma comorbidade.
Então, quando chega pra gente, chega assim, ele é autista com secundária TDAH, déficit de hiperatividade, apraxia motora, hipotonia severa. Isso tudo vem como comorbidade ou secundárias, que a gente chama, né? Então, são esses atrasos, essas defasagens. Transtorno de deficiência intelectual. Gente, está havendo mudanças nas nomenclaturas, né? Então, agora nós tudo colocamos transtorno na frente, tá? Antes, então, deficiência intelectual, nós mudamos. A deficiência intelectual, mas aí dita como transtorno, caracteriza-se por importantes limitações no funcionamento intelectual, quanto no comportamento adaptativo, expresso nas habilidades conceituais, sociais e práticas, e tem início antes dos 18 anos, né? Quem tem, então, transtorno de deficiência intelectual tem dificuldade para aprender, entender e realizar atividades comuns para outras pessoas. Muitas vezes, essa pessoa se comporta como se tivesse menos idade do que realmente tem. Grande parte dos nossos autistas também veio com secundário com um transtorno de deficiência intelectual, que impacta diretamente na aquisição de aprendizagem. Eles não retêm conhecimento, assim como a gente admite popularmente normal, assim, né? A retenção deles é bastante diminuída e eles demoram muito mais, né? Por isso que a gente usa de outros recursos para que haja uma melhor aquisição. Síndrome de Down. Síndrome de Down, então, é um transtorno também, mas agora genético, né? Quando há um erro ali na distribuição cromossômica, e aí, então, a gente chama de trissomia do cromossomo 21, né? A grande maioria do síndrome de Down. Todas as síndromes, vocês vão perceber que elas são, a gente fala, quando chega, tem alguma síndrome, né? Porque eles são característicos. As síndromes, assim, mostram no rostinho quem tem síndrome de Down, quem tem síndrome de Rubinstein, não sei se vocês já viram falar, que é uma síndrome que afinala o narizinho, junta o olho, deixa a boca fininha, né? Popularmente dita, erroneamente, é aquela síndrome do rato, porque, de fato, há muita semelhança. E tá vindo esse público para a escola também. Antes a gente vinha tanto Down, assim, a gente tá vendo uma variabilidade, assim mesmo, de síndromes, né? E o síndrome de Down é um desses que estão também como público da escola especializada. Déficit de atenção e hiperatividade, creio que vocês tenham falado bastante sobre isso. Qual que eu acho que é o adendo importante, né? Nem todo autista tem déficit de atenção ou hiperatividade, né? Como secundária, não tem, mas a grande maioria tem. Então, o que que acontece? Chega pra gente um laudo de um autista, e aí lá tá hiperatividade, TDAH, tem um monte de coisa. A gente arruma esse monte de coisa, né? Porque às vezes a família não sabe, toma 10 remédios, não sabe para que é. Também é papel da escola fazer orientação, fazer encaminhamentos para os clínicos, né? Isso tudo também eu faço enquanto psicóloga da instituição. Então, na desatenção é aquela cabeça longe, alunos mais alienados, né? Alunos que parecem que não estão muito ali. E aí vocês imaginam, né? Os alunos com TEA, com os autistas, eles já são mais dentro deles, são introspectivos. O mundo que importa é o meu, o único mundo que eu vivo é o meu, né? E aí você vai e casa um combinho aí com uma hiperatividade. Então eles ficam nessa, rodando na sala. Quem fez estágio lá pode ter visto isso. E aí uma desatenção que, para prender a atenção, precisa de muitos estímulos e precisa de intervenção medicamentosa, né? Senão a gente não tem ganhos nenhum com esse aluno. Esquizofrenia. Eu vi que na apresentação de vocês do folder, tá falando lá sobre as psicoses infantis, né? Então a esquizofrenia é também uma sintomatologia psicótica, tá? O que é isso? O que é psicose? Basicamente é uma organização psíquica onde eu não estou dando conta do mundo, tem algum estímulo, alguma coisa que não tá legal, o meu psique, que a gente chama, né? Fala, Nayara, vamos se defender. Então, nós criamos um mundo no qual é mais fácil habitar. Vocês viram no Fantástico a menina que tem TDI, que é o transtorno dissociativo de identidade, também é um transtorno psicótico, né? Ela cria várias personalidades, cada uma delas diz alguma coisa que ela, na sua própria, não consegue dizer. A moça lá tinha 28 personalidades.
Na escola, e existe, gente, é um transtorno psicótico, medicamentoso e tratado também com terapia. A esquizofrenia, a gente tem sim autistas que têm alguma questão psicótica, então eles começam a falar assim, eles olham, eu até falei para o pessoal que fez estágio lá, não deem as costas, não fiquem com o cabelo muito solto, não venham com brincos, porque assim, se algum dos nossos alunos que tem esquizofrenia pega raiva de você por qualquer motivo que nem tem a ver com você, eles são agressivos, porque eles criam um ambiente em que você é o bode expiatório, né? Então ontem, vou contar, porque né, senão fica muito chato, teórico, ontem nós temos um aluno, 13 anos, 1,90 m, né, um menininho de 13 anos, nível 3 de suporte, que são os níveis, né, de comprometimento, tem 1, 2 e 3, como vocês podem perceber e devem saber, o 3 é o mais grave. É um menino lindo, 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 super afetuoso, entretanto, ele tem os picos, né, que a gente chama. Ele chegou na escola, ele já correu para a sala dele, e aí eu fui atrás, né, porque eu sou psicóloga, não posso fugir da raia. Fomos eu e o professor, quando eu cheguei, ele pegou no meu colarinho, ele pega assim na gente. Mas ele não bate, gente, ele só ameaça. Ele pegou no meu colarinho, ele me ergueu, porque ele tem 1,90 m, e eu não sou leve, mas ele consegue, porque é super forte. E ele rasgou a minha roupa, daqui a aqui. E aí eu falei, Dudu, terminou? Ele sentou e fez fazer atividade. Esse é o nosso dia a dia na escola especializada, gente. E aí as pessoas que foram fazer estágio lá, eu até dou risada, porque assim, vocês voltam pro intervalo, porque vocês vêm pro intervalo, né? Vocês voltam assim, ó. Aí eu falo pra Magda, a coordenadora, eu falo, Magda do céu. É assustador, gente. Numa sala com 8 alunos, um corre pra lá e pra cá, o outro do nada bate a cabeça na parede, o outro do nada grita, porque são as ecolalias, o outro do nada faz as estereotipias de mão, de tronco, né? Isso tudo acontece na escola especializada. E nós temos um público diverso, né, com vários transtornos e deficiências no mesmo ambiente. Então, quando vocês forem à escola, não se assustem. É um ambiente que nós já estamos acostumados a... E assim, a gente às vezes leva um tapa, eu tô com um roxo aqui, desse mesmo aluno que me deu um beliscão. Mas eu sabia quando eu entrei lá, né? E eu assumi o risco quando eu fui contratada e permaneci. E é lindo, porque... Só um minutinho, tá? E é lindo porque, assim, a gente tem um monte de prejuízo. Mas ontem ele olhou pra mim e falou, beijo. Ele não fala nem pra mãe. Aí ele vem pra escola e fala, aí ele faz coração. E o nome dele é Eduardo, aí a gente fala, Dudu, ele, Dudu. Ele entrou na escola sem falar nada. Ele só tinha ecolalia de pá, pá, pá. Tudo isso é papel da escola, né? E pra gente, assim, a gente até chora. Parece besta, assim, eu, a professora, a coordenadora, porque são 4 coordenadoras. Ah, o Dudu falou Dudu. Aí ele fala Dudu, né? Porque é estímulo, né? Aqui a minha fala mostra e a gente modela e ele faz. A gente não se assustar, né? Quando a gente for lá. O ano passado, agora eu tô no segundo ano. No passado, quando a gente estava no primeiro, a gente foi. E quando eu fui, eu fiquei numa sala do Cafezal e da JK. Mas no do Cafezal, eles já são maiores. Aham. E eu fui, tinha 2 alunos apenas na sala. E tinha um aluno, ele era muito grande, ele tinha uns 2 metros. Até sei de quem você tá falando. Ele era bem grande, assim. Aí ele ficava rindo pra mim e ficava assim, eu vou te pegar, eu vou te pegar. E ele pega mesmo. Aí a professora falou assim pra mim, que não era pra mim ficar de costas pra ele, e que era pra mim, tipo, tentar manter longe, assim, porque se eu ficasse muito perto e ele pegasse raiva por algum motivo, ele realmente ia me pegar. É a psicose, né? Eles elencam uma pessoa para descontar a raiva. Por exemplo, esse aluno, ele ama o professor. O professor tá com ele há 4 anos, super vínculo, mas o dia que ele tá com raiva, ele pega o colarinho do professor todo minuto. Você vai lá, o professor e a gente não responde, vocês vão ver que a gente não responde fisicamente. Qual que é a nossa postura? Claro, gente, em alguns casos, contenção física, para que ele não se machuque, para que a gente também não se machuque. Mas com esse aluno específico, a nossa postura é, ele pegou meu colarinho, eu faço assim. E espero.
Eu conheço esse aluno, né? Lembrem disso. Já estou com ele há mais de um ano. É um aluno que eu fiz a estimulação precoce. É um aluno que eu conheço a dinâmica. Mas lembrem-se disso. A escola especializada é um ambiente onde não dá mesmo para ficar de costa, não dá mesmo para ir de salto, porque a gente corre o tempo todo, não dá mesmo para ir muito bonita, porque também têm uma sexualidade lá em cima. Quando eles apaixonam mesmo, né? Não dá mesmo, por exemplo, a gente tem uma aluna autista e esquizofrenia secundária, que ela chega falando todos os dias: ó, mataram meu irmão. E aí você fala: mataram seu irmão? Jura? Mataram, minha mãe tá chorando. Daqui a pouco ela fala: meu irmão é um vagabundo. É colado com a realidade, porque sempre tem um ponto que ela traz da realidade para lá, mas a grande maioria, lembra, a psicose é um lugar que eu crio para dar conta do universo que eu não tô dando conta. Então, o que o meu psique faz? Ele me protege, ele cria um lugar onde fica mais fácil habitar. Sabe quando que a gente faz isso? Dormindo. A gente não sonha? Eles fazem isso também, né? E o que é maravilhoso, porque se não fosse assim não estariam aqui, provavelmente, a gente já estaria com essas pessoas lá, né, nos internamentos, mas é mais ou menos nesse sentido. Então, quando a gente fala de psicoses, entrem na onda, não deem negativa de: ai, ninguém matou seu irmão, você tá louca? Porque aí você arruma um problemão, né? Porque eles acreditam na história que eles estão falando. Quem é você para desacreditar, né? Então a gente acredita. Vamos para o meu queridinho, que é a minha área de maior estudo, de pesquisa dos autistas, né? O transtorno do espectro autista se refere a uma série de condições caracterizadas por algum grau de comprometimento no comportamento social, na comunicação, na linguagem e por uma gama estreita de interesses e atividades repetitivos e restritos. O que é isso? Autista não gosta de tudo. Eles gostam, a gente chama de hiperfoco, de uma coisa. Tem autistas que o hiperfoco é transitório. Ora amo gibi, ora amo revista, ora amo livro. A gente tem um lá que ama embalagem. Então você não pode moscar com nenhuma embalagem, que ele tira tudo, ele joga tudo no chão para pegar o plastiquinho. E ele já tem 25 anos. Então provavelmente não é um hiperfoco transitório. Tá com ele a vida toda, né? As estereotipias eu vou falar mais pra frente. Gama restrita é isso, não gosta de tudo. E por que eles são tão repetitivos, gente? Porque a repetição traz calma. A gente não tem uma tendência a fazer aquilo que traz conforto? Quando você está nervosa, você faz aquilo que você conhece que te dá conforto. Com os autistas é a mesma coisa. Eu vou para aquilo que me traz calma. Eu vou para aquilo que eu sei que eu posso fazer. Eu vou para aquilo que centraliza, tá? Por isso que eles repetidamente fazem a mesma coisa. Porque, como ela disse, eles têm um boom de estímulos e alguma coisa tem que centralizar, tá? Inclusive, vai ter uma mudança. O CID-11 fala dos autistas, mas nós estamos com uma nova... Lembra que eu falei? A gente está vendo novas formas de ver o autista. Então, agora, além do CID-11, nós temos o código 6A02, que fala da gama secundária de comprometimentos. Não é só autista, é autista que vem com secundárias, né? Com outras comorbidades. Então, beleza. 3 principais áreas afetadas de pessoas dentro do espectro autista: comunicação, socialização e comportamento. Comunicação, como eu disse, tem aquela questão da apraxia. Então, é uma dificuldade motora. Então, não é que eu não me comunico porque eu não quero. Eu não consigo, né? Existe uma dificuldade motora mesmo, que é a motricidade oral, né? Socialização. Gente, os autistas, por exemplo, esse é um ambiente péssimo para eles. Muita luminosidade, né? Esse estímulo já traria para eles algum estresse. E aí eu somo a um ambiente muito fechado, aí eu somo a muitas pessoas, aí eu somo a muito barulho. Isso tudo vai interferir diretamente na questão da socialização. Por isso que eles preferem e têm a tendência a ficar sozinhos, tá bom? Porque o mundo tem muitos estímulos. Tem dia que nem a gente dá conta, que você chega no final do dia, você fala: eu quero ficar no silêncio, com tudo fechado. E eu tenho filhos, 2 para variar, e um bem pequenininho. E eu falo: meu Deus do céu, eu não consigo mais ouvir nada, né? Porque a gente também tem
questão de estimulação, né? Sensorial grita e deles, eu costumo dizer que dói. O nosso grita, o deles dói, né? E na questão do comportamento, que é a nossa maior problemática na escola hoje, e quando eu vou fazer visita em escola regular também, autistas, então, vamos lá, eles têm que lidar com um monte de estímulo. Você acha que ele consegue não ser agressivo? Responder com agressividade? Difícil, né? Difícil por quê? Porque ele tem que lidar com um monte de coisa, porque são vários estressores, tem muita coisa acontecendo, e aí a gente vai ficando mais agressivo, mais agressivo. Como eles não têm o filtro que a gente chama da interação com o mundo, a gente filtra. Eles não. Eles são plenitude em todos os momentos de contato. Aí eles respondem com maior agressividade, tá? Então, é uma problemática da escola. Então, por isso que eu faço lá a estruturação visual, para que ele sinta mais conforto e segurança para permear os ambientes da escola. Por isso que eu chamo a família e falo sobre a importância da questão sensorial. Por isso que nós chamamos a neuro, vamos sentar com a neuro para entender qual medicação que ela passou, onde que essa medicação afeta. Tem um combinho que a gente gosta bastante, que costuma funcionar. Então a gente vai lá, indica para a neuro, e ela também conversa bastante com a gente. Então tem que ser uma conversa num todo, assim. Todo mundo falando a mesma língua. Gente, comportamentos esperados. Por que eu coloquei comportamentos esperados? Porque são esperados. Porque aí o autista começa a fazer lá o balanço e as pessoas olham estranho assim. Mas é um comportamento esperado. Ele é autista. Não dá para esperar que ele sente. E aí os professores, quando entram na instituição, é uma conversinha que a gente tem, eu e a coordenação. Não dá para esperar que esse aluno sente e preste atenção e tenha uma atenção plena. Não dá. O que é esperado? Estereotipia, né? Que são os instintos. Que são os movimentos, motores e comportamentos repetitivos. 24 horas ele fica assim, Nayara? 24 horas. Assim, né? Ou assim. Ou em pé. Fazendo tudo isso junto, né? Quem foi lá viu. Hiperfoco. Os nossos alunos, eles têm hiperfoco. Que é uma coisa que eu amo muito, não consigo tirar, né? A gente tá com muito problema com um bichinho de pelúcia, que aí eles têm hiperfoco, eles querem ir pra escola, e eles não querem tirar o bichinho nem pra tomar banho, nem pra comer, nem pra ir no banheiro. Então a gente faz um trabalho de dessensibilização, nós introduzimos outros estímulos de conforto funcional, ou seja, eu coloco alguma coisa na escola que eu quero que ele atenda, e eu dou como reforço positivo o bichinho, né? Eu torno o hiperfoco funcional, atendendo as minhas demandas pedagógicas, respeitando o meu aluno. Não é interessante tirar. Antigamente era uma prática usual retirar esses instrumentos, né? Gente, é uma agressão. É a mesma coisa de vir com você e me dar seu celular, né? Hoje em dia a gente se sente incompleto sem o celular. Por que a gente se respeita tanto e não respeita as pessoas com deficiência, né? Comportamentos compulsivos. Os nossos alunos, na grande maioria, têm compulsividade alimentar, compulsividade de contato. Tudo deles é compulsivo. Então, tem aluno lá que come 4 vezes um pratão de comida, né? Tem aluno que, se você dá um pedaço de bolo, ele falta bater em você. Porque ele quer 4, ele quer 5. Se você não freia, né? Ele não para de comer mais. Tem uma questão medicamentosa, tem alguns medicamentos que aumentam o apetite, como também tem alguns medicamentos que diminuem, né? Fazem uma redução. Mas é natural que eles sejam compulsivos. Inclusive em objetos também, tá? Eles têm uma compulsividade em fazer enfileiramento e emparelhamento, né? Que eles vão fazendo tudo fileiradinho. Tipo autista de livro que a gente lê, tem bastante. Porque isso, lembra, é uma compulsividade pelo controle. O que nós temos bastante na escola também, e também vejo que é uma questão bastante importante na escola regular, transtorno opositor desafiador, né, gente? Geralmente acontece durante a fase da infância, a criança tem um transtorno desafiador opositor, apresenta comportamentos caracterizados por agressividade, raiva, desobediência, provocação e ressentimento. Gente, tem diferença do TOD para uma criança mimada. Façam um teste quando vocês quiserem, quando vocês tiverem seu aluno. O que é a birra? A birra é quando eu retiro um estímulo, ele começa com crise de comportamento. Se eu devolvo e ele para, é birra. Né? Eu devolvi, parou, é birra. Crise, ainda que você devolva o que você retirou, se esse foi o gatilho,
eles não conseguem parar, porque depois que eu inicio um pico de crise, eu preciso esgotar tudo que eu tenho. Por exemplo, esse aluno, o Eduardo, de 1,90 m, as crises dele, cronologicamente, assim, elas têm 40 minutos. Não importa se começou, a hora que ele chegou, a hora que ele foi embora. A gente olha no relógio e nós esperamos 40 minutos. Porque até na crise há controle. Ele precisa tirar tudo aquilo que está dentro. Então ele vai lá e aí eles começam a ter comportamentos cada vez mais autoagressivos, autolesivos e heterolesivos. Esse aluno, ele se morde bastante, ele bate muito a cabeça e agora ele está com uma nova, e cada dia uma novidade, de colocar a mão no ventilador. Se ele vê um ventilador ligado, ele corre e coloca a mão. Ele tem 1,90 m, né? É fazer assim, ele coloca. Tudo isso, gente, também é uma coisa esperada dentro da instituição especializada, né? E é o manejo que a gente tem que ter enquanto profissional. O opositor desafiador, então, é um descontrole. Não há como voltar atrás. Quando entra no pico de crise, o opositor não consegue voltar, né? E aí eles são rígidos. Se eu quero assim, eu quero assim. E não há como fazer com que eu flexibilize a minha vontade. A gente teve um caso de opositor desafiador, um menino lindo, lindo, de 4 aninhos. Veio com um TOD, assim, na avaliação. Eu olhei pra mãe e falei, mas tem? TOD, né? Tem. Falei, me conta. Ela falou assim, um dia nós sentados em casa, tem 2 poltronas, eu sentei em uma, o pai dele em outra. A gente achou que ele fosse sentar no chão, né? Como ele sempre fazia. Uma família bastante humilde, assim. E aí, ele sempre sentou no chão. Naquele dia, ele queria sentar na poltrona. E a mãe, não, você vai sentar no chão, vai sentar no chão, vai sentar no chão. Gente, ele chorou por 7 horas seguidas. Isso é um opositor desafiador. Não volta. Né? Ele queria que ela saísse. Quando ele falou, não saiu, acabou para ele. Não tem outra possibilidade. E aí foi que ela descobriu o opositor desafiador. A gente acha que a criança que fica lá fazendo muita manha, não sei o quê. Não é, gente. O opositor é muito mais grave. E esse aluno é um aluno que ele demonstra pra gente a gravidade desse transtorno. Então lá, frequentemente perde a paciência, frequentemente discute com adultos, desafia e recusa ativamente a obedecer solicitações ou regras. Ou seja, eu queria sentar aqui, você não abriu mão, né, de sentar para mim, então são 7 horas aí de choro. Eles também têm uma questão de ficar perturbando, assim, eles gostam de ver a sua resposta. Uma coisa que eu oriento os professores que vão entrar na instituição é assim, com TOD, se você responde, piora. Mas daí para ser TOD tem que ter todas essas características. Isso, para a gente fechar um diagnóstico de qualquer transtorno, a gente tem que preencher um checklist. Não dá para preencher um e deixar 4, nós temos que preencher todos os checklists. E aí depois eu consigo então admitir um que é talvez um TOD, né? Porque daí se eu coloco que ele é bem birrento, mas ele não tem isso de perturbar autoridades. Eles têm uma questão com autoridade, então o professor para eles é uma figura extremamente desafiadora, né? É uma figura que eles vão lá o tempo todo testar, eles gostam de testar. Eles vão eles vão perceber até onde você vai. E se você cede na primeira vez, na segunda não volta. Porque eles sabem, já cedeu, na próxima eu vou com mais intensidade, né? Então tem tudo isso, eles são bastante opositores. Então tem um checklist, tá? Não dá pra, com uma característica, eu admitir. No TOD, a gente fala de questões comportamentais, neurológicas, né? E aí, assim, a gente precisa fazer uma avaliação com o psicólogo, com o neurologista e com a família, e uma investigação bastante importante, né? E completa, senão eu fico pegando fragmentos desse aluno, vou lá na escola, ouço que a professora reclamou, vou em casa, fragmentos, eu não pauto minha avaliação nisso, eu preciso de uma coisa bastante completa, tá? Senão eu viro para a família e falo, olha, comportamentos inadequados advêm de permissividade, né? E um monte de outras coisas, mas não é TOD, não. E também eles têm uma questão de responsabilizar os outros pelos seus erros. Os mais velhos têm isso. Eles acontecem quando alguém vem, não fui eu. E aí, minha filha, você nunca vai ter tirado da boca dele que foi ele. Não há esse assumir, né? Pode passar. Gente, as crises de comportamento têm função? Vocês acham que quando uma criança tem lá um pico de comportamento inadequado, ou os disruptivos que nós chamamos, que são choro, manha, se debater, se jogar, vocês acham que tem alguma função?
Funcionalidade. Existe alguma função para que aquilo tenha acontecido? Também? Tudo existe função. Vamos começar desse princípio, né? Quando a gente estrutura um plano de intervenção para cada aluno, a gente coloca a função em tudo e analisa tudo que eles fazem e olha a função que vem depois disso, né? Então as crises nada mais são do que comportamentos que muitas vezes têm o sentido de comunicar a outra pessoa como eu estou me sentindo e eu não consigo externalizar os meus sentimentos. Lembram do Eduardo? O Eduardo é um aluno que quando acontece alguma coisa em casa, a gente já sabe que ele vai ter muita crise. A mãe já manda no WhatsApp, ó, hoje toma cuidado que o Dudu tá bem bravo. O que aconteceu? Brigou com o irmão. A gente já sabe que ele vai externalizar com um pico de crise comportamental na escola, porque ele não sabe falar assim, nossa, Nera, tô mal, briguei com o meu irmão. Pode passar. O que fazer uma crise? Uma crise a gente fala então que não há controle nesse sentido, né? Porque há uma desconexão sensorial, ou seja, o autista ele não consegue mais sentir nada que tem ao redor, gente. Eles perdem ali tudo que tem ao redor e tem uma desconexão, por isso que as compressões funcionam. Então nesse aluno a gente vai lá, faz uma compressão de crânio com bastante força e estabilidade por bastante tempo, e ele adora, né? Uma massagem. A gente faz bastante carinho, porque a gente quer que ele volte a sentir tudo o que ele tem que sentir. Então, a gente começa com as percepções físicas. Começa a pegar na mão dele, passar a mão no rosto dele. Isso tudo ajuda no pico de crise. Outra coisa que a gente faz também, nós mudamos o foco da crise. Quando eles estão numa crise muito extensa, eu espero, dou uns minutinhos para ele, depois eu começo. Dudu, vamos beber água? Eu começo a dar função para ele. Por que dar função? Porque quando eu coloco alguma coisa que ele já atende, a tendência é que ele vá se controlando para atender novamente a uma função já estabelecida. Qual que é o cuidado que a gente tem que ter? Cuidado para não ofertar novas coisas e aí naquele momento da crise ele não conseguir fazer, ele se frustrar e intensificar o pico de crise. Então eu nunca dou para ele nada que ele nunca tenha feito, porque eu quero o quê? Previsibilidade, controle. Calma, né? Então eu dou aquilo que ele consegue fazer. O que não fazer? Gritar, né? Não adianta ficar, não pode gritar, porque a gente grita porque tá gritando. Não pode gritar, não pode, né? Não adianta, eles não ouvem. Não adianta responder às investidas físicas. Então, com o Eduardo lá, se eu coloco a mão para me segurar, pronto. Ele entende que houve uma resposta e ele vai querer me mostrar que ele é mais forte do que eu. Por isso que a nossa postura é colocar a mão para trás, para que ele perceba que ninguém está brigando com ele. É ele com ele mesmo. Recursos mais indicados. Rotina visual. Os nossos alunos que têm alguns comprometimentos cognitivos, vocês lembram? Eles têm uma questão de não assimilar o que é abstrato. Não adianta falar assim, você vai lá, você pega... Não. Eu mostro a estrutura visual, eu mostro o que ele tem que fazer, eu faço um caminho com imagens para que ele consiga assimilar aquilo que eu espero. E aí eu faço isso repetidas vezes. Teve aluno que nós tivemos que modelar comportamento por 1 ano para ele conseguir ir da entrada para a sala, né? E se fosse 2, a gente estaria até hoje estimulando. Manejos, atividades adaptadas, previsibilidade. A previsibilidade diminui a ansiedade, consequentemente diminui os inadequados. Gente, traz para a vida da gente. Não é muito mais legal saber o que vai acontecer numa festa que eu vou? Porque aí eu sei que vai ter aquela cabine de foto, sei que vai ter DJ, daí eu consigo levar um chinelinho. Isso tudo diminui a nossa ansiedade. Com os autistas é da mesma coisa. Faça um caminho com antecedência para que eles tenham previsibilidade e a gente oferte a possibilidade de se organizar, né? Rotina visual e usar o repertório do aluno. Use o que ele tem a favor dele, né? A gente tem uma tendência, como ela disse, a professora, a gente tem uma tendência a querer fazer para todo mundo igual. Com os nossos alunos com necessidades especiais não é assim. Tem que ser a partir daquilo que ele pode nos ofertar, né? Reduzir os estímulos para ajudar a se concentrar. Então, luminosidade, barulho, cor, cheiro, perfume. Tem professor na escola que não pode ir perfume. Porque se for, o aluno não sai de cima. Porque eles são hipersensíveis, né?
Então, tudo isso também é papel da gente prestar atenção. Dar outras tarefas para ele. Vai pegar água para os amigos. Leva um amigo ao banheiro. Tudo acompanhado, mas dando para ele autonomia também. Usar os comandos. Pare, pense. Comandos simples, pequenos. Não é assim, ó, você para porque sua mãe falou assim. Não é. Com eles é gastar ladainha. É assim, parar. Vai. Pensa. Pode ir. Sentar. É só isso. Pequeno, reduzido, dentro do que eles têm como repertório. Pode passar. Aí a gente está falando mais dos alunos que têm algum cognitivo. Então, advertir os comportamentos com cautela, reforçar a inclusão da criança, conquistar a confiança, as adaptações que fazem toda a diferença e a relevância da educação socioemocional na escola. Vocês que vão estar lá no dia a dia com os alunos, sejam professores afetivos, validem o sentimento dos seus alunos, eles se sentem diferentes e eles são. Né? A gente não pode invalidar, não, você é igual a todo mundo. Não é, né? A gente tem que mudar esse discurso, porque quando eu tô muito triste, eu não gosto que ninguém fale, Nayara, você tá triste por isso? Porque estão invalidando o que eu tô sentindo. E a gente tem uma tendência a fazer isso com a criança. A gente fala, mas você vai chorar? No fulaninho não chora, por que você tá chorando? Nós temos uma tendência a invalidar o sentimento do outro, a invalidar como é que ele se sente. Tenham cuidado com isso, né? Vocês são profissionais que vão estar entrando com um pé assim, com mais vantagem, eu acho, dentro do que nós dizemos como inclusão. Então, gente, incluir não é um ato de incluir e acrescentar, ou seja, adicionar coisas ou pessoas em grupos e núcleos que antes não faziam parte. Socialmente, a inclusão representa um ato de igualdade entre os diferentes indivíduos que habitam determinada sociedade. Pode passar. Inclusão não é tratar todo mundo como igual, né? Incluir é respeitar as diferenças e dar as mesmas oportunidades dentro da diferença. É diferente, né? Quando eu trato todo mundo igual, eu dou as mesmas possibilidades para todo mundo. Logo, eu subentendo que todo mundo tem a mesma capacidade de operacionalizar. Né? Que todo mundo tem a mesma capacidade cognitiva, comportamental, tá errado. Todo mundo não é todo mundo nesse sentido. Cada um é um e cada indivíduo tem que ser respeitado na sua diferença. Tem uma ilustração muito bonitinha que rodou as redes sociais que eu acho linda, que é, né, minha cara vai sair fora da foto. Eu tenho uma ideia. Isso é inclusão. Eu oferto a mesma possibilidade dele aparecer na foto, mas eu respeito a diferença física e eu coloco todo mundo no mesmo lugar, né? Então, eu acho que é isso que é inclusão. Eu quis trazer para vocês um parâmetro da escola especializada, alguns manejos que nós fazemos lá, né? Eu gostaria né, um adendo, acho que importante. Eu descobri a psicologia na formação de docentes com a professora Ieda Godoy, foi minha professora, que falava assim, com amor, com uma paixão da psicologia educacional, Piaget, Vygotsky, e aí eu falei, nossa, eu amo isso. Aí eu fui para os estágios nas escolas e vi que a minha praia não era ser professora. Fiz ainda 2 anos de pedagogia, desisti e enveredei pela área da psicologia, mas a educação nunca saiu de perto de mim, né? E é uma área que eu amo e eu quero muito contribuir, porque eu vejo que tem muito campo, né? Tudo muito novo e acho que eu consigo contribuir pelo menos um pouquinho. Espero que vocês tenham gostado, gente. Foi isso. Obrigada. Quero agradecer a professora pela palavra, pela palestra. Muito obrigado. Alguém gostaria de fazer alguma observação, alguma pergunta? Não? Eu convido então a aluna Júlia, falou assim que conhece a professora. A Júlia é minha prima, gente. Ela falou, ela é minha prima, eu ela quero entregar um mimo pra ela. Era assim quando eu conheci, porque eu, na verdade, ela é prima de sangue do meu marido. Quando eu conheci ela, era desse tamanhozinho. Um mimo, então. Obrigada, Ju. Sua presença, sua palestra enriqueceu bastante o nosso encontro. Vai ficar gravado em vídeo, depois nós vamos poder rever algumas partes, tá bom? Professora, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigada, gente.